Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir a palestra proferida pela professora doutora Tatiane Vieira Braga, do Sapienza Mentoria Digital. Olá, eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a professora Tatiane, sou farmacêutica, sou mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou doutora em Análises Clínicas e Toxicológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou sócia fundadora do Sapienza Mentoria Digital e, em nome de toda a equipe Sapienza, quero desejar a vocês um excelente congresso. E nesse momento eu vou proferir uma palestra para vocês. Na palestra de hoje eu vou falar sobre o papel dos microRNAs na leucemia linfocítica crônica e o seu uso como biomarcadores. Eu dividi essa palestra em 5 partes. Então vamos começar falando sobre o dogma central da biologia molecular, depois vamos falar sobre quem são esses microRNAs e como eles são formados nas nossas células, sobre a leucemia linfocítica crônica, ou a LLC, sobre os biomarcadores de prognóstico e qual a importância desses marcadores de prognóstico para os pacientes com a LLC, e por fim nós vamos falar sobre o MIR15A e o MIR16-1. Vamos lá então, né? Bom, então vamos começar falando sobre o dogma central da biologia molecular, que nada mais é do que a produção de proteínas a partir da mensagem que está lá no DNA. É importante a gente relembrar esse passo a passo para entender qual é o papel dos microRNAs nas nossas células. Na produção proteica, então, nós teremos a informação contida lá na dupla hélice do DNA. Então, a gente tem aqui a sequência de nucleotídeos que vai dar informação para que a célula possa produzir as suas proteínas. Essa molécula de DNA, ela pode sofrer um processo de replicação. Então, quando novas células forem produzidas, esse DNA tem que ser replicado ou duplicado no interior das células, mantendo a informação original. E uma vez que a célula precise produzir proteínas para compor a sua maquinaria bioquímica, essa molécula de DNA, então, vai ser transcrita em uma molécula de RNA mensageiro. Ele continua com a sequência de nucleotídeos, mas agora é uma molécula de fita única. Esse RNA mensageiro, que contém agora a informação para a produção de proteínas, ele vai ser lido pelo RNA ribossômico lá no citoplasma das células, que pode ser livre no citoplasma ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso, e a cada 3 nucleotídeos aqui, a gente tem o que chamamos de códon, um aminoácido vai ser inserido. Então, esse processo de conversão da mensagem em um ácido nucleico para uma proteína, a gente vai chamar de tradução, que acontece no citoplasma das células. Então, de uma forma bem rápida, a replicação é o DNA produzindo uma nova molécula de DNA no núcleo. A transcrição acontece no núcleo, onde o DNA vai ser a base para a produção de uma molécula de RNA, e esse RNA vai então para o citoplasma ser traduzido em proteínas. Gravem essa parte aqui, que ela é importante para que a gente possa entender o papel dos microRNAs. Então, o microRNA, ele é uma molécula muito pequena, por isso o nome. É um RNA de fita simples e ele contém apenas de 19 a 25 nucleotídeos. Então, ele tem os nucleotídeos igual ao RNA comum, só que com a diferença que ele é uma molécula bem curtinha. O primeiro microRNA, ele foi identificado no nematóide, esse MIR-4 aqui, e a partir daí, milhares de outros microRNAs já foram identificados, em várias espécies, inclusive no homem. Bom, qual é a função do microRNA? Isso é muito importante para que a gente possa entender o papel principal que se tem observado dessas moléculas no nosso organismo. Os microRNAs, eles não são codificadores de proteína. Coloquei aqui para vocês. Então, eles não são usados para serem lidos pelos RNA ribossômicos e formar
formar proteínas, eles não codificam proteínas. Bom, então, professora, qual é o papel desses microRNAs no nosso organismo? Eles, na realidade, são reguladores pós-transcricionais. Como assim? Olha que interessante. O nosso organismo, ele, a partir da informação que está no DNA, essa informação ela pode ser convertida em uma proteína, por aquele caminho que a gente viu lá da sequência DNA, RNA, proteína. Só que às vezes a informação que está no DNA produz uma proteína que não é interessante para o nosso organismo, uma proteína oncogênica. Então o organismo ele se estruturou para regular a produção dessas moléculas que não são desejadas, ou na realidade para inibir. Então o microRNA é um regulador pós-transcricional. Lembra a transcrição? Transcrição é DNA e RNA. Então, no nosso organismo, muitas vezes, nós temos moléculas de RNA que são capazes de produzir proteínas oncogênicas. Mas as moléculas de microRNA vão lá e silenciam esses RNAs oncogênicos, porque elas são reguladores pós-transcricionais. É bem o que o exemplo está mostrando aqui. Vamos entender essa figura? Olha que legal esse esquema. Aqui, ó, em rosa, é a sequência de um RNA mensageiro, aquele que a gente falou que é a base para a produção de proteínas. A cada 3 é a informação para inserir um aminoácido, a cada 3 nucleotídeos. Em roxo aqui, ó, essa molécula é o RNA ribossômico. Então, no citoplasma, ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso, o ribossoma encontra o RNA mensageiro e começa a correr sobre ele, produzindo moléculas proteicas. Só que, se essa proteína for uma proteína que não é interessante para o nosso organismo, tem informação no DNA, mas eu não quero essa proteína sendo produzida, o nosso organismo conseguiu uma maneira de controlar isso, através desses microRNAs muito recentemente identificados pela ciência. Então, esses microRNAs se ligam, fazem um pareamento com a molécula de RNA mensageiro e bloqueiam a tradução de proteínas. Então, eles fazem um bloqueio na tradução, ou seja, impedem que o RNA ribossômico continue correndo no RNA mensageiro. Ele está lá ligado, travando. Eu gosto de exemplificar, sei lá, com um zíper. O zíper está correndo bonitinho. Se de repente eu pegar alguma coisa, sei lá, uma agulha com uma linha e fazer um bloqueio nesse zíper, eu vou ir só até um ponto, não é? Eu não vou conseguir seguir até em cima. Então é isso que o microRNA está fazendo. Ele está fazendo um bloqueio nesse caminho, que a gente deu o exemplo do zíper, mas que é no caminho do ribossomo. Ribossomo bloqueado, não tem proteína produzida. Então é um controle fino. Olha que legal. Mesmo que no nosso DNA tenha um gene que produza uma molécula proteica que não é bacana, por exemplo, uma molécula proteica que vai formar um tumor, uma proteína oncogênica, mesmo que essa informação esteja no nosso DNA, o próprio DNA produz sequências muito curtinhas, que são os microRNAs, para inibirem a tradução desse sinal. A proteína não é produzida no final. Então, de uma forma bem rápida, bem simples, entender os microRNAs é isso. Então, eles são reguladores pós-transcricionais. Eles regulam o processo de tradução das proteínas. Bom, já foram identificados no genoma humano aproximadamente 1000 moléculas de microRNAs. Então, mostra pra gente essa informação que realmente esse mecanismo de regulação, ele acontece no nosso organismo e ele acontece de uma forma muito eficaz. E aí vale uma coisa para a gente pensar. Eu já vi muito na mídia falando, as pessoas acabam usando de forma errada alguns dados da ciência. Então, uma vez eu reconhecer uma sequência no genoma que pode produzir um câncer, não adianta a população sair fazendo essa avaliação para ver se eu tenho ou se eu não tenho, porque ter a sequência no genoma de uma proteína oncogênica não significa necessariamente que eu vou ter o câncer.
nosso organismo tem mecanismos eficazes para fazer esse controle. E os microRNAs controlam de uma forma bem bacana e fazem esse controle na LLC, que é o que a gente vai entender ao longo dessa palestra. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esses microRNAs. Então, já foram identificados aproximadamente 1000 no genoma humano, e eles perceberam que a expressão alterada desses microRNAs estão relacionados a diversos tipos tumorais. Então, aqueles pacientes que acabam produzindo menores quantidades de microRNA, eles desenvolvem tumores. Então, alterações nessa produção de microRNA está relacionada à formação ou não de alguns tipos de cânceres. Em humanos, 50% dos genes estão localizados em sítios genômicos associados ao câncer. Então, a gente já tem aí, daqueles 1000 identificados, muitos ainda não se sabe o papel exato deles, mas 50 deles estão relacionados a essa questão de bloquear proteínas oncogênicas. Outros bloqueiam outros tipos proteicos. O que a gente vai falar nessa palestra, MIR15A e MIR16-1, eles estão situados no cromossomo 13q14. Por que eu trouxe isso para vocês, essa informação? Por que ela é importante? Esse cromossomo 13q14 é uma região que está deletada em mais da metade dos pacientes com LLC, com leucemia linfocítica crônica. A partir daqui, vamos combinar o seguinte: toda vez que eu for falar de leucemia linfocítica crônica, eu vou me referir a essa doença somente como LLC, para ficar mais dinâmico. Então, vocês já sabem o que é, né? Então, esse cromossomo 13q14 está deletado em mais da metade dos pacientes com LLC. O que significa dizer isso? Se o 15A e o 16-1, os microRNAs, estão nessa região e essa região foi deletada, mais da metade dos pacientes com LLC tem uma expressão reduzida ou ausente de microRNA 15A e 16-1. E aí a gente vai entender essa associação com a doença, que já foi identificada. A associação de microRNA com a LLC foi descrita pela primeira vez em 2002. Bom, e se a gente pensar em termos de ciência, isso é muito recente. Então, de 2002 para cá, tem muito estudo tentando identificar a opção de se usar esses microRNAs como biomarcadores de prognóstico. Bom, vamos lá. Eu adoro esses esqueminhas, tem muito aluno que corre disso aqui, mas vamos com calma nessa parte para a gente conseguir entender como que o microRNA é produzido na nossa célula. Então, nesse esquema aqui, ó, a gente tem aqui o núcleo. O núcleo, né, a membrana nuclear, então dentro do núcleo, e aqui a região do citoplasma. Então, vamos lá na síntese do microRNA. Então, o gene do microRNA está contido na molécula de DNA, no nosso DNA. A gente viu que no 13q14 estão o MIR15 e o MIR16, mas aqui é um exemplo genérico, então tá lá o gene do microRNA. A polimerase vai fazer a leitura disso aqui e a gente vai ter a produção de um primicroRNA. Então, todo aquele caminho que não nos interessa aqui, de enzimas, processo, o DNA foi convertido em um primicroRNA. Esse primicroRNA tem, esse primicroRNA ele tem uma caudazinha aqui, ainda é dupla fita, estão vendo? E tem uma alça. Essas regiões aqui são importantes porque RNA já é uma molécula muito instável. O microRNA, por ser uma molécula muito pequenininha, altamente instável. Então, essas regiões aqui servem para estabilizar a molécula, para dar uma certa estrutura, estabilidade, para que ela consiga chegar lá no citoplasma, onde ela vai fazer a regulação da tradução pós-transcricional. Então, o primicroRNA vai passar por um complexo enzimático que é chamado de brocha e vai ser convertido em pré-microRNA. Perdeu aquela caudazinha aqui, ó. Esse pré-microRNA ainda é dupla fita, ainda tem a alça, sai do núcleo, então atravessa a membrana nuclear por uma proteína, esportina 5, para que ele possa atravessar aqui facilmente. Chega no citoplasma
vai ser metabolizado por um complexo enzimático agora chamado de dícer. Esse complexo enzimático dícer vai remover essa alça. E a gente passa a ter nesse momento um microRNA duplex. Esse microRNA duplex é novamente, porque que tem aqui duas fitas? Para manter a estabilidade, que é o que a gente comentou. Então, esse microRNA duplex, ele vai ser transformado em um microRNA maduro, que nada mais é que perder uma dessas fitas. O microRNA maduro no citoplasma vai então exercer o seu efeito de controlar esse processo de produção de proteínas, de tradução proteica. Esse controle pode acontecer de duas maneiras. Vamos começar por esse aqui de baixo. O controle pode acontecer por um pareamento perfeito entre a sequência de bases do microRNA curtinho com a sequência de bases do RNA mensageiro. Então, se o pareamento de ambos for um pareamento perfeito, vai ocorrer degradação do RNA mensageiro. Ele vai ser quebrado, todo clivado. RNA mensageiro clivado, quebrado no citoplasma, não vai conseguir produzir proteínas. Esse é o pareamento completo. Agora, o microRNA pode ser que não consiga se parear completamente, exatamente base com base, com o RNA mensageiro. No caso do pareamento imperfeito, incompleto, não vai ocorrer degradação do RNA mensageiro. Vai ser semelhante ao exemplo que a gente mostrou naquela figura anteriormente. Vai ocorrer simplesmente repressão do processo de tradução. O microRNA ele vai ficar ligado ao RNA mensageiro, junto com esse complexo enzimático de Cote-Risk, que vem para estruturar toda essa ligação. Então, é microRNA ligado ao RNA mensageiro, impede que o ribossomo corra por aquela molécula. Então, vai reprimir a tradução sem degradar o RNA mensageiro. Mas em ambas as situações, pareamento perfeito ou pareamento imperfeito, o RNA mensageiro não vai produzir a proteína que produziria na ausência desse microRNA. Então, o microRNA inibe a síntese daquela proteína. Pessoal, qualquer dúvida nesse processo ou em qualquer momento dessa palestra, pode deixar as dúvidas no comentário aí abaixo do vídeo que eu respondo para vocês, ou então podem mandar por e-mail. O e-mail é contato@sapienzamentoriadigital.com.br. Eu deixo esse e-mail também embaixo aí na descrição do vídeo, certo? Que aí qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês entram em contato comigo, ou pelo chat, ou então pelo e-mail do Sapienza. Vamos agora falar da leucemia linfocítica crônica para que a gente possa entender a importância dos microRNAs nessa doença. A LLC é a mais comum das leucemias linfóides crônicas. Ela é muito prevalente, tem maior incidência em pessoas idosas acima de 60 anos, em torno de 60, 80 anos de idade. É uma doença indolente muitas vezes. O que é isso? O paciente ele descobre essa doença muitas vezes no exame de rotina e nesse exame de rotina ele não sentia nada. E aí, de repente, o hemograma está alterado, vai se investigar a causa da alteração desse hemograma e percebe-se que o paciente tem uma leucemia. Pacientes com leucemia são classificados em 3 grupos, BNA, B e C. Eu trouxe um slide mais para frente para a gente falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, mas agora eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte. É uma doença que pode ser grave, então o paciente tem uma sobrevida muito curtinha, evoluir para o óbito muito rápido, mas é uma doença que pode cursar indolente com ausência de sintomas graves por longos anos. Esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele foi parte do meu doutorado lá na UFMG. A gente trabalhou com pacientes do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e lá nós tínhamos pacientes com uma doença muito agressiva e tínhamos pacientes também com mais de 10 anos de diagnóstico e que não apresentavam sinais e sintomas da doença, eles estavam nessa fase indolente. Então, uma vez diagnosticado o paciente, ele pode cursar por longos anos sem complicações da doença.
Ele vai convivendo com aquele diagnóstico, é lógico que não é fácil, mas ele vai simplesmente fazendo acompanhamento. Esses pacientes indolentes, é importante frisar também que muitas vezes eles não recebem nem tratamento, eles são acompanhados mesmo para ir avaliando a evolução da doença. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou frisando isso e por que é importante o papel dos biomarcadores nessa doença. Bom, então é muito frequente que nos pacientes com LLC eles tenham aumento dos linfonodos, então essa aqui, ó, linfonodopatia nessa mulher. A gente vai ter, com característica do esfregaço, a presença de manchas de Grün-Prest, de pequenos linfócitos em grande quantidade. A LLC é uma leucemia de célula P, então esses linfócitos aqui, ó, se a gente fizer citometria de fluxo para identificar se são linfócitos B ou linfócitos T, a gente vai reconhecer que são linfócitos B, então são eles os linfócitos alterados nessa doença. E essas manchas de Grün-Prest nada mais são do que linfócitos que se romperam, se estouraram no momento da realização do esfregaço sanguíneo. Então, esses linfócitos eles estão alterados, a membrana está muito frágil, eles estão em grande quantidade na circulação do paciente, medula, circulação, se acumulam nos linfonodos e na hora que a gente faz o esfregaço, muitos acabam se rompendo. Então, é uma característica do esfregaço sanguíneo, vocês vão ver isso muito em livros, descrito em livros. Bom, então a LLC, ela é característica por esse acúmulo de linfócitos B, é uma doença de linfócitos B. Esses linfócitos, eles se acumulam no sangue, na medula óssea do paciente e nos órgãos linfóides. Então, por isso essa característica da doença de aumento dos linfonodos. São células que possuem grande longevidade. Então, esse acúmulo de linfócitos, esse aumento no número dessas células, na realidade, está muito relacionado a essa grande longevidade das células. Então, é uma célula que sobrevive por muito tempo. Não necessariamente está se multiplicando de forma acelerada, mas uma vez formada, ela demora a morrer. O processo de apoptose dessas células está inibido. O diagnóstico. Como que se dá o diagnóstico da LLC? Como eu comentei com vocês já, muito frequente no exame de rotina. Então, o paciente apresenta uma linfocitose persistente, com 70% a 90% de pequenos linfócitos, a presença daquelas manchas de Grün-Prest no esfregaço sanguíneo. É um paciente que também pode apresentar linfonodomegalia, aumento lá nos linfonodos, hepatoesplenomegalia e muitas vezes cursa com anemia e plaquetopenia. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui. Essa linfocitose persistente, eu gosto sempre de reforçar com meus alunos, cuidado com linfocitose persistente. Quando a gente fala em leucemia, a gente começa a estudar leucemia, você pega um hemograma que tem aumento de linfócitos, a primeira coisa que você fala assim, leucemia. Mas não, a grande maioria dos hemogramas com linfocitose, na realidade, o que a gente tem? Uma infecção. Então, por favor, não entrem nesse surto. Eu já acabei em sala de aula passando casos clínicos de uma infecção simples no meio do conteúdo de leucemia e todos os alunos acabam achando que aquilo é um caso de leucemia. Então, linfocitose, na grande maioria das vezes, quando encontrado no hemograma, é um processo infeccioso, que é o que a gente tem aí na maioria dos casos. Em alguns pacientes, essa linfocitose vai ser uma leucemia. Professora, como diferenciar? Inúmeros outros parâmetros vão estar associados, mas o primeiro deles que a gente tem que observar é esse aqui, ó, linfocitose persistente, sem sinal de processo infeccioso. Esse paciente tem uma linfocitose no primeiro hemograma, daqui a 3, 4 semanas ele também apresenta uma linfocitose, não tem nenhuma característica de um processo infeccioso em curso. Então, a grande maioria, olha aqui, ó, dos linfócitos são pequenos linfócitos. Pode ser um paciente que tem linfonodomegalia, mas sem quadros febris, sem infecção aparente. Então,
cuidar do solo, estou chamando a atenção para que vocês tenham cuidado quando a gente está falando de leucemia, e aí se alguém se interessar em estudar leucemia e não começar a bater o olho em hemograma e falar assim, ó, esse hemograma é LLC, só por essa questão da linfocitose, então a gente tem que ter muito cuidado. Linfocitoses de casos de infecção não são persistentes, são transitórios. Uma vez o processo infeccioso foi curado, foi encerrado, o paciente volta para os níveis normais de linfócitos anteriores, né? Os parâmetros de normalidade. A hepatoesplenomegalia e a linfonodomegalia, elas acontecem em decorrência dessa grande quantidade de linfócitos no sangue periférico. Então, esses linfócitos, eles acabam se acumulando nesses órgãos linfóides e também, tanto o fígado quanto o baço tentam controlar esse aumento, destruindo essas células, e aí a gente passa a ter esse aumento de baço e fígado. Anemia e plaquetopenia estão muito relacionados à demanda medular. Então, pacientes com leucemia, não só a LLC, inúmeras outras leucemias, eles acabam cursando com quadros anêmicos ou quadros de redução do número de plaquetas, plaquetopenia. Então, eles começam a ter petequias, hematomas pelo corpo, como sinal dessa redução do número de plaquetas. E por que acontece a redução tanto de eritrócitos quanto de plaquetas? A maioria das vezes está relacionada à demanda excessiva da medula pelas células leucêmicas. Então, a medula ela acaba se desviando para produzir somente essas células alteradas e não consegue produzir de forma adequada por falta de espaço, nutrientes, pela questão do estroma medular. A medula não consegue, nesses pacientes descontrolados no quadro leucêmico, produzir eritrócitos e plaquetas. E aí, só abrindo um parênteses aqui na nossa palestra, tem até uma aula que eu falo sobre isso lá no site do Sapienza, que é a questão de que muitos pacientes acham que anemia pode virar leucemia. Não pode. Como a gente está comentando aqui, a anemia ela aparece em decorrência de uma alteração que a leucemia causa na medula do paciente. Se te interessa o assunto, corre lá no nosso site e acesse essa aula. É uma aula bem curtinha, porque a gente fala sobre isso e outros ditos populares em anemia. Em hematologia. Bom, só voltando aqui para fechar, esse aqui é o diagnóstico a nível de laboratório e de exames, e também existem os marcadores que serão feitos aí para diagnosticar, para se ter certeza que é a LLC. Eu não trouxe todos esses detalhes do diagnóstico, porque na nossa palestra a gente tem um tempo curto, então é uma palestra mais direcionada, a gente vai falar de biomarcadores de prognóstico. Então, quem se interessar mais, pode procurar material aí, livro, pode me mandar mensagem pelo contato lá, que eu passo para vocês mais informações para detalharmos aí o diagnóstico. Mas nessa palestra não nos interessa muito detalhes do diagnóstico, a gente quer entender a importância de prognóstico. Vamos entender o que é prognóstico e diagnóstico aí também. Bom, então o que a gente tem? Onde que entra o MIR15 e o MIR16 na LLC? Bom, eu comentei com vocês que a LLC, o paciente tem um acúmulo de linfócitos B, mas na realidade esse acúmulo acontece não porque está se produzindo somente excessivamente, mas o acúmulo acontece por causa da sobrevida celular aumentada. Essa célula sobrevive muito tempo na circulação sanguínea do paciente. Isso acontece por causa de um desequilíbrio entre moléculas antiapoptóticas e pró-apoptóticas. Esse desequilíbrio inibe a apoptose dos linfócitos B nos pacientes com LLC. A apoptose ela não acontece. Relembrando que a apoptose é a morte celular. Então, nesses pacientes, a apoptose ela não acontece da forma que deveria. A célula não morre naquele tempo programado, ela acaba sobrevivendo mais tempo. Consequência, as células se acumulam no sangue periférico do paciente. Então, esses linfócitos vão ficando em grande quantidade ali naquela circulação, que é o que a gente viu no esfregaço, aumento de linfócitos. Esse aumento de linfócitos, por inibição do processo de apoptose, a gente vai ter aqui,
uma expressão reduzida de MIR15A e MIR16-1. Lembra da região deletada em mais de 50% dos pacientes? A região que contém esses microRNAs? Então, em mais de 50% dos pacientes com LLC, a quantidade, a expressão de MIR15A e MIR16-1 está reduzida. Esses microRNAs, eles controlam, a gente vai ver um exemplo que fica mais fácil de entender, a tradução da proteína BCL2. Com eles reduzidos, essa proteína é traduzida, é produzida em grande quantidade. BCL2 é uma proteína anti-apoptótica, ela inibe o processo de apoptose. Então, a gente está chegando no papel dos microRNAs, a gente está começando a entender agora. Esses MIR15A e MIR16-1, eles na realidade, em pessoas que não têm leucemia, eles estão aqui no nosso organismo. Se você fizer um teste hoje, você tem expressões normais de MIR15A e MIR16-1, esses microRNAs, eles inibem a produção da BCL2. Ela não é uma proteína oncogênica, mas ela está ligada ao tumor, porque ela é uma proteína que regula a apoptose. Então, vamos lá. MIR15A e MIR16-1 em quantidades normais, BCL2 vai estar em quantidade reduzida. Eles controlam a expressão de BCL2. Com menor quantidade de BCL2, já que ela é anti-apoptótica, se tem pouca quantidade de proteína anti-apoptótica, a célula entra em apoptose. Paciente com LLC, mais de 50% desses pacientes, MIR15A e MIR16-1 teve a deleção lá no cromossomo. Essas moléculas, o gene dessas moléculas deletados, a produção deles reduz. Se MIR15A e MIR16-1 está com produção reduzida, BCL2 vai fazer o quê? Vai conseguir ser traduzida. Eu não vou ter aquela regulação a nível de tradução. Então, o RNA ribossômico vai conseguir correr o RNA mensageiro. BCL2 aumenta nesse paciente. BCL2 é anti-apoptótica. Com ela em quantidades maiores, a apoptose não acontece. Então, eu entro num quadro de inibição da apoptose, principalmente das células B. Isso acontece a nível de células B, linfócitos B. Consequência, resumindo tudo, acúmulo de linfócitos B no sangue dos pacientes. Bom, por que biomarcadores de prognóstico, que é o foco aí da nossa palestra? Tanto que eu falei que a gente nem entrou muito em detalhe no diagnóstico, a gente vai falar muito de prognóstico. É basicamente por causa disso aqui, ó. Isso aqui resume a importância de se estudar biomarcadores de prognóstico para pacientes com LLC. Uma vez o paciente teve o diagnóstico de LLC, eu comentei até agora mesmo com vocês, a questão da sobrevida é uma dúvida muito grande. Esse paciente pode evoluir de uma forma grave para uma doença agressiva e morrer em poucos meses, ou esse paciente ele pode conviver com a doença sem sinal e sintoma nenhum por muitos anos. Mais de 10 anos eu conheci um paciente lá no HC que já tinha diagnóstico. E estava levando vida normal, só tinha que, com uma regularidade maior, ir no ambulatório para fazer os seus exames para ir acompanhando essa questão da doença indolente. Resumindo, LLC pode ser uma doença muito agressiva e matar o paciente em poucos meses, como pode ser uma doença indolente com baixíssima agressividade e o paciente conviver com essa doença por muitos anos. Esse é o grande problema. Uma vez eu diagnostiquei o paciente, vamos ver se eu consigo ser clara nessa questão que é o centro da nossa palestra. Uma vez que eu diagnostiquei um paciente com LLC, hoje a gente ainda não sabe com clareza, através dos testes de prognóstico, avaliar se esse paciente ele entra nesse grupo aqui, ó, que vai evoluir para doença agressiva em poucos meses, ou se o paciente entra nesse grupo aqui, ó, de uma doença indolente de muitos anos. E mesmo esse paciente aqui que cursa às vezes com 5 anos de doença, num determinado momento parece que dispara um gatilho e ele evolui para uma agressividade tão grande que a gente não esperava. Ele pode
entrar num quadro de crise e morrer em 3, 4 dias. Eu presenciei uma situação dessa durante o doutorado. Era uma paciente que estava na fase indolente, foi internada na sexta-feira, na segunda-feira ela tinha ido a óbito. Então, a doença que vinha cursando indolente se tornou agressiva de uma forma muito rápida. O que é o interessante com esses marcadores, esses estudos para entender o prognóstico? Se eu conseguir, talvez com MIR15A e 16.1 ainda não fechou o processo, ou com outros tipos de biomarcadores, o objetivo é conseguir avaliar. Bom, a sua doença ela vai cursar indolente, pode ficar tranquilo. Ou, não, hoje você está no quadro indolente, mas a sua doença tende a ser agressiva. Então, a gente entra com tratamento antes que ela se torne agressiva. E aí, alguns de vocês aí em casa devem estar se pensando assim, mas professor, então vamos tratar todo mundo. Pega hoje todos os pacientes que estão nessa fase aqui, ó, que sobrevivem muitos anos, e vamos tratar. Só que a gente tem que lembrar que o tratamento é muito agressivo. Lembram? Quimioterapia. Então, se eu tenho um paciente que, por mais que ele tenha uma leucemia, mas ele está cursando numa fase indolente, que pode ficar de 10 anos ou mais, se eu começo com um tratamento para todos esses pacientes, para aqueles que ficarem 10, 12 anos com doença indolente, eu vou agredir demais. Eu posso levar esse paciente a óbito por causa do tratamento. Eu vou complicando ali, deixando ele mais propenso a infecções, eu vou complicar a vida desse paciente. Então, aquele paciente indolente, realmente existem muitos pacientes assim, cursam com 10 anos ou mais de pós-diagnóstico de LLC sem doença agressiva, não é interessante tratar, não vale a pena tratar esses pacientes, não é o caminho. Então, o caminho é descobrir qual paciente que, mesmo na fase indolente, tem grande chance de evoluir para a gravidade. Aí eu trataria somente esses pacientes. Então, essa é a grande dúvida que precisa ser respondida em relação ao prognóstico de LLC. Aí eu esqueci de falar a diferença de diagnóstico e de prognóstico. Diagnóstico é descobrir quando o paciente tem a doença. Prognóstico é alguns parâmetros que me falem assim, se você continuar desse jeito, a sua doença tende a ser agressiva, que é o que a gente está tentando entender aqui, ó. Ah, não, esse parâmetro aqui pode ficar tranquilo, a sua doença tende a ser leve. Então, é o futuro, o prognóstico é entender que com esses parâmetros hoje, qual é o futuro provável da sua doença. Para ficar fácil de entender, com dislipidemia, eu ainda não vou pensar em um paciente com LDL colesterol lá em cima. Ele ainda não tem um evento trombótico, mas se ele mantiver o LDL colesterol alto, o prognóstico dele é ruim. A chance dele ter um evento trombótico é grande, uma aterosclerose é grande. Então, LDL colesterol é mau prognóstico para doenças cardíacas. Se o LDL dele estiver normal, dentro da normalidade, o HDL tiver aumentado em valores bacanas, o prognóstico dele é bom. Então, o prognóstico é isso, é entender parâmetros e prever de uma forma não muito certeira, mas em termos de ciência, tentar entender quais são as chances desse paciente lá na frente. Bom, então, prognóstico é a identificação precoce de indivíduos cuja doença pode evoluir rapidamente. Porque hoje, a decisão de tratar o paciente ela é orientada somente pelo estágio clínico da doença, pela presença de sintomas e pelos sinais de atividade da doença. Eu acabo deixando muitos pacientes que estão na fase indolente, sem tratamento, e esses pacientes sem tratamento da fase indolente vão evoluir para a doença grave. Então, um grupo desses pacientes indolentes precisaria de tratamento e a gente acaba não tratando. E aqui, ó, o estadiamento da LLC. Lá no ambulatório que eu trabalhei, então a gente usava o estadiamento de Binet, vamos falar sobre ele. Então a gente fala que o paciente tem baixo risco da doença, ou ele é um Binet de fase A, ele tem uma sobrevida aqui, ó, mais de 10 anos, é o paciente indolente que eu estava comentando com vocês. Ele tem uma hemoglobina maior ou igual a 10, então pode ser que ele nem tenha anemia, ou se tiver uma anemia muito leve.
plaquetas maior ou igual a 100.000 também, sem muita alteração, e menor ou igual a 2 áreas envolvidas. O que são essas áreas envolvidas? São aqueles linfonodos aumentados, então, e fígado e baço. Então, áreas envolvidas a gente vai pensar em alteração hepática do baço, gânglios linfáticos, uno bilateral na região inguinal, axilar e cervical. Então, é um paciente que tem leucemia, mas está levando vida normal, tem pouquíssima, se tiver alteração, pouquíssima alteração, sobrevida de mais de 10 anos. No risco intermediário, que é o BNB, a gente continua com a hemoglobina e plaqueta aqui muito próximo da normalidade, ou normal, como é maior ou igual, né? Muitos pacientes vão estar com esses parâmetros normais, e uma área mais envolvida. Então, esse paciente, e mais áreas envolvidas, esse paciente vai ter mais de 3 áreas envolvidas, que são o fígado, baço e os linfonodos aumentados. Alto risco do ETA, o risco intermediário, BNB, sobrevida em torno de 5 a 7 anos. Alto risco, BNC, aí eu já pego um paciente com anemia, plaquetopenia, várias áreas envolvidas e a sobrevida dele é muito curta. Em torno de 1 a 3 anos, igual comentei, às vezes evolui e não dura nem semanas. A doença, nesse momento, ela já é muito agressiva. Então, o objetivo do prognóstico é entender quem fica aqui por muito tempo, não preciso me preocupar, tá tranquilo, a tendência é ficar aqui mesmo, ou quem está aqui com tendência a mudar para riscos mais agressivos. Bom, MIR15 e MIR16-1, vamos agora resumir o que a gente veio falando até agora para fechar a nossa palestra, estamos quase acabando. Então, esses microRNAs, eles estão na região 3q14, em todos os pacientes, em todas as pessoas aí. Essa região é deletada na maior parte dos pacientes com a LLC, acaba reduzindo a expressão de MIR15A e MIR16-1. E essa redução, olha que legal essa figura, eu gosto muito dessa imagem. E essa redução aqui, ó, de MIR15A e MIR16-1 inibe o processo com eles reduzidos. Eu não tenho mais aquele controle. BCL2 está aumentada, é uma molécula anti-apoptótica, as células não morrem. Pacientes sem LLC ou células B normais, MIR15A e MIR16-1 expressos em quantidades normais. A BCL2 está aqui, ó, tracinho preto, é inibida, a produção dela é menor. Lembra? MIR15A se liga no RNA mensageiro, BCL2 não é produzido. As células entram em apoptose. Acontece o processo de apoptose e as células têm a morte programada, não se acumulam no sangue periférico. Pacientes com LLC, nas células B desses pacientes, redução de MIR15A e MIR16-1, opa, eu não vou ter mais esse controle aqui, ó, do mecanismo de regulação pós-transcricional, porque eu tenho falta de microRNA, BCL2 aumentada, célula não entra em apoptose, acaba se acumulando no sangue do paciente. Bom, aqui eu trouxe para vocês os resultados do que eu fiz lá no doutorado, junto com a minha equipe. A gente vai falar aqui dos resultados de PCR em tempo real, real time. É um assunto aí que está em alta, né? É o procedimento semelhante ao que é feito para diagnóstico da COVID, que é o Real Time PCR. Se vocês se interessarem em saber mais como funciona essa técnica, eu não tem tempo de falar nessa palestra, então eu vou só apresentar rapidinho o que foi feito os resultados, mas se vocês se interessarem em entender mais sobre PCR Real Time, tem um mini curso no nosso congresso, eu estou ministrando esse mini curso, então entra na página do congresso para se inscrever, esse mini curso vai ficar disponível aí para vocês. Se interessou, então vai na página do congresso, ou então no nosso próprio site lá do Sapienza. Vou deixar também o link aqui de baixo no vídeo para vocês e se inscreve no mini curso para entender como funciona a técnica de PCR ou de real time. O curso está bem legal, se te interessa, corre lá para fazer ele também. Então vamos lá. No doutorado a gente fez então o MIR15 e MIR16 dos pacientes com a LLC, para tentar fazer essa associação
do MIR 1516-1 nos pacientes BNA, B e C. O que foi feito? Lá no ambulatório de leucemias, nós coletávamos o sangue do paciente, um tubinho em EDTA, fazíamos imediatamente a extração do RNA usando trisol. RNA, lembram que eu comentei, é uma molécula muito instável, então esse processo aqui, ó, de extração até a obtenção de cDNA é um processo que tem que ser muito rápido para que a gente não perca o material nessa fase pré-analítica. Então, o RNA extraído com trisol, nós extraímos também o microRNA dessas células. Depois fazíamos a obtenção de cDNA, que é o DNA complementar, para que possa ser feito o PCR. Então, foi obtido o cDNA de MIR15A, MIR16-1 e o cDNA de RNU48, que é um controle positivo aí para a realização da PCR. E foi feita a PCR em tempo real dos microRNAs usando a Tachman no procedimento. Então, aqui a gente tem as curvas de amplificação e os resultados que nós encontramos. Bom, o que foi observado? Perda de expressão de MIR15A e MIR16-1 nos pacientes comparado aos controles, e principalmente nos pacientes BNE, B e C. Então, a gente tem, reforçando a ideia com esses resultados de que o MIR15A e o MIR16-1 são microRNAs supressores de tumores em linfócitos normais. Eles evitam que, nesses pacientes com expressão normal, ocorra o desenvolvimento de leucemia linfocítica crônica. Então, eles permitem que a célula, ou favorecem o processo de apoptose na célula. Uma vez a expressão está reduzida, essa perda de expressão aqui, essas células não entram em apoptose e acabam se acumulando no sangue periférico, tanto do BNA quanto do BNB e C. Bom, nós não encontramos nesse estudo essa relação ainda entre A e B e C que feche no prognóstico. Mas já foi uma primeira observação interessante, a gente precisa de mais estudos. O grupo continua aí estudando os microRNAs para que a gente possa ter os parâmetros para usar isso na clínica. Então, a gente precisa padronizar muito bem esses valores. Bom, quem se interessou aí com esse assunto de biomarcadores de prognóstico para os pacientes com ALLC, principalmente MIR15A e MIR16-1, tem um artigo publicado, meu artigo aí da equipe lá da UFMG, foi publicado em 2017, quando a gente estava finalizando esse estudo. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E se te interessar, corre lá para consultar. Qualquer dúvida, pode me mandar. A palestra hoje encerra aqui, nossa conversa hoje aqui encerra aqui. Quero agradecer a todos pela presença e novamente reforçar com vocês. Qualquer dúvida, manda lá nos contatos, eu vou deixar meu link, entra no site do Sapienza também, você tem os nossos contatos. E muito obrigada pela participação. Um grande abraço. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.